Existem algumas épocas do ano no qual as demandas dentro das organizações acabam sendo muito maiores do que o normal. Um grande exemplo que nós podemos citar são as datas comemorativas. Black Friday, Páscoa, Natal, entre outras datas específicas, acabam gerando uma demanda excessiva e problemas começam a aparecer. No On Demand Premium de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre problemas que acontecem na entrega durante compras do período específico da Black Friday. Eu vejo vocês logo após a vinheta. Bom pessoal, momentos como Black Friday exigem que as empresas façam um planejamento muito bem executado para que erros não ocorram. Isso porque, sabendo da quantidade de vendas que podem ocorrer, é necessário ter o controle de estoque, saber a capacidade dos fornecedores de te ajudar nesse período, colocar um tempo de entrega adequado em caso de transportadora própria, para evitar atrasos e ter uma noção real de tudo aquilo que nós podemos atender com o que temos hoje. Para exemplificar, na Black Friday de 2020, um cliente acabou comprando uma televisão de 43 polegadas para presente. O valor era de R$ 1.694 e a compra foi feita numa grande marca varejista. Mas um dia após o pagamento e crédito na fatura, ele recebeu a notícia e o aviso de que a compra havia sido cancelada por falta de estoque. Obviamente, ele não foi o único. Segundo um levantamento realizado pelo Procon de São Paulo, é possível compreender que produto não entregue se tornou a principal reclamação dos consumidores na Black Friday de 2020, correspondendo a 25% das queixas. E pedido cancelado, que foi exatamente esse que nós citamos, representa 23% de total. Ao todo, foram registradas 1.591 reclamações relacionadas a essa data. E obviamente, quando o seu pedido é cancelado, isso acaba representando uma frustração enorme. Preços vão ser alterados, você pode nunca mais encontrar esse modelo no valor que você comprou e o cliente vai ficar extremamente insatisfeito. Mas perceba bem, a metodologia Lean Six Sigma reduz variabilidades de processos com o intuito de aumentar a satisfação dos clientes através do atendimento de requisito crítico. Eu tenho certeza que nenhum cliente espera ter o produto cancelado por falta de estoque. E aí cabe um bom projeto de melhoria contínua. Quando nós começamos a analisar um problema como esse, de logística, externado pela logística de não entrega do produto e por falta de estoque, a metodologia Lean Six Sigma, através do Roadmap DMAIC ou do ciclo PDCA, pode nos auxiliar. Por mais que a reclamação esteja relacionada à logística por não entrega do produto, ele foi cancelado também por falta de estoque. Como que nós podemos trabalhar isso? Ao longo de todo esse vídeo e no final dele vai ficar muito claro o porquê nós precisamos ser capacitados na metodologia e como entregar resultados satisfatórios. A grande maioria das empresas acabam resolvendo os seus problemas seguindo um fluxo muito simples. Elas identificam os problemas e elas propõem soluções. Perceba o seguinte, quando eu faço a identificação do problema e automaticamente eu proponho as minhas soluções, eu acabo culminando, eu termino na técnica de tentativa e erro. Se o seu problema é simples de resolver, eu tenho certeza que você vai ter um resultado satisfatório. Mas perceba, a metodologia DMAIC, o Roadmap DMAIC, dentro da metodologia Lean Six Sigma, é utilizado para problemas mais complexos. Então não faz muito sentido, se eu quero resolver problemas complexos, ficar na tentativa e erro. Isso vai fazer com que você gaste recursos financeiros, desperdice tempo e acabe não resolvendo o problema de maneira definitiva ou ao mínimo reduzindo os seus efeitos. Seguindo a estrutura do Roadmap DMAIC, nós deveríamos resolver o problema da seguinte forma: definir muito bem esse problema, mensurar os dados para que a gente possa ter uma visão daquilo que está acontecendo, fazer a análise em posse desses dados, depois propor soluções, implementá-las, obviamente, e controlar as soluções. Por que controlar as soluções? Porque essas datas acabam acontecendo todo ano e algumas vezes essa demanda cresce ao longo do ano para empresas varejistas que podem ter problemas semelhantes, como falta de estoque, não entrega do pedido e etc. Se nós seguirmos esse roadmap, teremos a certeza de que ao final dele iremos propor soluções definitivas, capazes de conseguir acabar com essas variabilidades. Quando percebemos que há um problema sazonal em épocas como Black Friday, podemos começar a olhar os dados para identificar um bom projeto de melhoria. Nesse caso, os dados já foram externados,
mas nós precisamos entender as dores da organização, que normalmente são representadas aí de duas formas. Nós temos os problemas financeiros, facilmente identificáveis por conta dos valores que são externados, mas nós temos também problemas que não estão diretamente relacionados ao financeiro ou não são tão fáceis assim de serem mensurados. E aí nós tratamos como uma diferença entre indicadores, metas e etc. Nesse caso, nós até conseguimos mensurar o problema da não entrega ou do cancelamento do pedido por falta de estoque. Dê uma olhada. Vamos supor um gráfico. Não entrega de produtos está numa margem num valor de 15%, só que a meta dentro desse período é de 5%. Essa diferença entre o valor real e a meta que nós estamos passando em 10% é o que nós chamamos de problema. Esse termo foi cunhado pelo professor Vicente Falcone, onde o problema é a diferença entre o valor que está acontecendo e a meta proposta. O próximo passo seria entender que esse problema é relevante para o negócio. Então eu consigo mensurar o impacto financeiro disso para gerar uma aprovação de projeto, solicitar essa aprovação de projeto para os meus gestores, os meus champions, os patrocinadores do programa de Lean Six Sigma. Vamos dar uma olhada. Como que eu posso fazer essa verificação? 15% dos pedidos representam 150 mil pedidos nessa época do ano. Supondo um ticket médio de R$ 450 e uma margem de lucro de 15%, como que podemos verificar as perdas por falta de não atendimento desse pedido? O valor bruto, se todos esses pedidos fossem atendidos, seria de 450 vezes 150 mil pedidos. Isso nos dá um valor total de 67 milhões e 500 mil reais, somente nessa época do ano. E a época do ano nós vamos chamar aqui de novembro, tá? Onde acontece todo mês ofertas de Black Friday. Sabendo que 15% desse valor é margem de lucro, temos que o valor teoricamente perdido, ou melhor, não faturado, é de 67 milhões e 500 mil vezes 15%. Isso nos dá 10 milhões e 125 mil reais. Obviamente que é um valor expressivo. Como a meta estipulada para a época era de 5%, nós podemos calcular o valor do ganho financeiro se essa meta for atingida. No caso, 5% dos pedidos estipulados como tolerável e meta representam um total de 50 mil. Repetindo as contas, R$ 450, que é o valor do ticket médio, vezes 50 mil, 22 milhões e 500 mil. 22 milhões e 500 mil vezes 15% de margem, eu tenho ali um lucro líquido de 3 milhões 375 mil. Fazendo a diferença entre o real e a meta, nós estamos falando de 10 milhões 125 mil menos 3 milhões 375 mil, isso é igual a 6 milhões 750 mil. Pense o seguinte, se nós gastarmos com nova tecnologia, contratações e com todo o trâmite de projeto o valor referente a R$1 milhão, esse valor de ganho ainda seria 6 vezes superior ao que foi gasto para a implementação. Obviamente, ainda nós não entramos nos detalhes de custos que são recorrentes, com contratações de novas pessoas ou não, simplesmente um novo software, uma nova tecnologia que pode ser um gasto pontual. O interessante aqui é mostrar que com valores implementados eu consigo trazer um retorno financeiro para a minha empresa e com isso eu posso lá no módulo de implementação calcular o meu payback. Essa justificativa é de extrema importância para a aprovação do projeto e para um guia de quanto podemos investir. Então, se a empresa está disposta a ter um ROI, um retorno de investimento igual a 6, nós sabemos que podemos gastar até R$1 milhão. Mas perceba bem, precisamos garantir que as metas serão atingidas, que essa meta será conquistada. E aí nós começamos a desdobrar todo o problema. E é lógico que quando eu externo esses valores, isso vai saltar os olhos de qualquer empresa. Uma vez que esse projeto obteve a aprovação, nós já conseguimos justificar e sabemos que temos em mão um problema de 15% de não atendimento dos pedidos. Mas se pegarmos como exemplo somente o cancelamento do pedido, eu preciso aprofundar. Eu não tenho como propor soluções simplesmente ao olhar o fator cancelamento. Eu preciso entender o porquê esses produtos não estão sendo entregues, o porquê na realidade esse pedido está sendo cancelado. Uma ferramenta muito útil
útil para fazer isso pós-coleta de dados é o diagrama de Pareto. Tenho ilustrado para vocês um Pareto que nos mostra que aproximadamente 95% dos problemas de cancelamento estão relacionados ao produto fora de estoque. Pode ser que erros e informações no pedido, a segunda maior classe aí de problemas reportados, possa saltar os olhos de quem trabalha no financeiro. Por quê? Porque é muito mais sensível a eles, né? Eles percebem muito mais que pedidos são cancelados por erro de informações. Mas perceba, é por isso que profissionais de Lean Six Sigma com formação Green Belt e Black Belt precisam ter o conhecimento do macro, precisam saber coletar dados e analisar dados. Não adianta somente questionar o pessoal do financeiro ou o pessoal da logística. Precisamos entender o todo, coletar e aí sim nós percebemos que a causa principal é produto fora de estoque. O Pareto primordialmente nos ajuda a alocar recursos, esforços para resolver determinados problemas. É óbvio, para eu sair de 15% e atingir aquela meta de 5%, eu preciso entender se resolvendo todos esses problemas relacionados à falta de estoque, isso vai fazer com que eu consiga atingir esses valores. Caso contrário, talvez eu tenha que resolver duas classes ali, dois motivos de Pareto. Tenha que resolver a falta de estoque e tenha que resolver erros de informações de pedidos. Nesse caso, nós podemos comprovar que erros nas informações do pedido representa 7.891, apenas 5% do total de 150 mil, 5,26% para ser mais exato. Para atingir a meta, precisaríamos resolver 100 mil pedidos, ou seja, reduzir daqueles 15% de 150 mil para chegar até 5%, valor estipulado. Só que 100 mil pedidos é um volume muito maior do que 7.891. Então, possivelmente, se eu me dedicar à resolução do problema de erros e informações de pedidos, eu não vou chegar nem próximo da minha meta. Mas talvez eu gaste até o mesmo tempo de que, ao me dedicar para a falta de produto em estoque, faça com que eu consiga entregar todo aquele ganho financeiro. E aí você pode parar e se questionar, será que se ao resolver uma ou duas categorias de um Pareto, existem cenários no qual eu não vou atingir a minha meta? Existem. E aí é um momento importante, e aí a importância de seguirmos o roadmap de Mike e executarmos a realização dos tool gates. Tool gates são reviews que vão nos questionar a partir de cada módulo, a finalização de cada módulo, se estamos no caminho correto. Depois do módulo de definição, eu tenho como responder questões-chave para determinar se o objetivo e a meta será cumprida. Perguntas como: estamos no caminho certo? As ferramentas estão sendo empregadas de maneira adequada? Os conceitos foram abordados de uma maneira adequada? Ou podemos avançar com o projeto? Precisam ser respondidas pelos profissionais de melhoria contínua e também com os gestores. Funciona como uma revisão para evitar que erros se alastrem ao longo do projeto. Se nós já medimos esses dados de maneira adequada, nós precisamos analisar. E aí que vem um ponto chave da melhoria contínua. Não basta eu olhar para produto fora de estoque e propor soluções. Eu preciso entender qual é a causa raiz ou aquilo que está ocasionando por que esses produtos estão faltando em estoque. E analisar, ver se é possível resolver todas essas questões. Uma das técnicas mais utilizadas para isso é o brainstorm. Nós podemos sentar, por exemplo, fazer uma geração de ideias e temos vídeos exclusivos nos nossos canais e também materiais que mostram como executar um brainstorm de maneira adequada, porque aí sim nós vamos gerar uma grande tempestade de ideias para posteriormente selecionar as melhores. Após a execução de um brainstorm, nós vamos fazer uma sessão de multivotação até encontrar possíveis causas raiz. Perceba, falta de execução do inventário rotativo, divergência de informação entre real e sistema, produto fora de linha, erro na previsão de vendas e duplicação de cadastro para produtos diferentes foram problemas identificados como causa raiz. Foram motivos identificados como causa raiz. É aí que vem um detalhe muito grande da metodologia. Nós precisamos utilizar os conceitos ao nosso favor. Um brainstorm foi colocado em prática para possível identificação de causa raiz. E agora, olhando para essas causas raiz, eu posso executar um novo brainstorm pós-confirmação de que a solução delas vai dar resultado, eu executo um novo brainstorm para propor soluções a fim de eliminá-las. E se você parar para pensar e analisar um pouquinho essas causas raiz identificadas, verá que existem algumas
completamente diferentes daquelas que estão relacionadas à área de logística ou até à linha de produção. Falamos ali em erro de previsão de vendas, que obviamente se você está prevendo uma grande quantidade de vendas, tá, você acaba equipando o seu centro de distribuição por fatores históricos e etc. E se isso não funciona, vai acabar afetando toda a produção, caso seja um produto de manufatura própria ou se for uma logística, né, como por exemplo um marketplace, você também será pego desprevenido. E a partir do momento que essas causas foram identificadas, podemos propor soluções, criar um procedimento para a checagem de inventário, automatizar o fluxo de informação da checagem, contratar uma consultoria de vendas, de previsão de vendas, comprar um software para a previsão de vendas, checagem do real versus sistema, criar um Poka-Yoke no sistema de duplicação de cadastros, criar a comunicação direta com vendedores para produtos fora de linha, alimentar o website com as informações fora de linha e integrar o sistema do website com as informações. Algumas soluções são simples, baratas e fáceis de serem implementadas. Se isso acontecer, talvez você deva considerar a implementação rápida delas, perfeito? Caso contrário, nós precisamos estipular um 5W2H para todas as soluções. E o fluxo que nós estamos seguindo é o seguinte: escolha das soluções, elaborar um plano de ação 5W2H, implementação de parte, o piloto, ou por exemplo, selecionar apenas um produto e verificar se ele teria o seu problema solucionado. Se o resultado foi atingido, ótimo, nós podemos expandir para todos os processos e também implementar ações de controle. Se o resultado não foi atingido e o problema foi no plano de ação, devemos elaborar um novo plano de ação. Agora, se o resultado não foi atingido e o problema não foi no plano de ação, pode ter a certeza de que a escolha de solução está inadequada e não está diretamente relacionada à causa raiz. Então, esse framework nos permite resolver problemas de uma maneira muito estratégica e evitando desperdícios. Uma vez que o nosso problema foi resolvido, nós colocamos em prática esse plano de ação, precisamos realizar a manutenção dos nossos resultados. Algumas atividades que podem ser colocadas e devem ser executadas para que isso aconteça. Procedimento operacional padrão, então elaborar documentos de procedimento como checagem, listas de verificação de estoque, manual de operação, treinamento on the job, então eu preciso ficar com o profissional responsável por isso para garantir que ele tenha conhecimento, tenha confiabilidade de coletar esses dados e alimentar o sistema, criar uma estrutura de reports e checagem imediata para averiguação de possíveis problemas de cancelamento de pedido por falta de estoque, por exemplo. Se feito de maneira adequada, um mapeamento, a utilização do Lean Six Sigma ou PDCA permitirá uma averiguação praticamente em real time. E um plano de checagem e atualização dos procedimentos mediante novas prioridades. Vamos supor que um produto numa curva ABC, ele começa a ter mais alta rotatividade. O seu sistema, os seus procedimentos precisam ser alimentados para que esse produto então seja verificado com urgência, tenha prioridade máxima. Se nós seguirmos o roadmap DMAIC, definição, medição, análise, implementação e controle, tenha a certeza de que os resultados irão aparecer. 2 pontos críticos que nós podemos citar com esse On-Demand Premium. O primeiro deles é que um projeto de Lean Six Sigma é multidepartamental. Eu saio lá de um problema que aparentemente está relacionado somente à logística, de não entrega de produto, eu entendo que esse produto foi cancelado, parece algo relacionado ao financeiro e quando eu começo a aprofundar, eu passo por toda a minha linha de produção e acabo finalizando em uma solução muito plausível para a previsão de vendas. A minha empresa é um sistema. Sistema funciona interligando os seus processos. Então, para isso, eu preciso entender que a empresa como um todo tem que ter o conhecimento da metodologia Lean Six Sigma. Um profissional dá o resultado adequado, mas pode ter a certeza de que ele vai ser maximizado quando a empresa aborda a metodologia. Um outro ponto que nós podemos citar é que um projeto de Lean Six Sigma é estruturado de acordo com o DMAIC, o que nós mostramos aqui para vocês: definição, medição, análise, implementação e controle, e não tentativa e erro. Nós entendemos que muitas vezes parece que o DMAIC é burocrático, mas não é. Ele está economizando tempo e se você fizer de maneira adequada, ele entrega o que promete. O que? Payback, retorno financeiro ou melhoria em indicadores específicos dentro da organização que vão fazer com que o seu projeto seja aprovado e você, um profissional extremamente diferenciado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!